Bom, olá pessoal, eu sou o Jarataí, sou aluno do PROEF, Programa de Mestrado Profissional de Educação Física, e eu trago aqui, né, um mapa conceitual com o tema central Problemáticas da Educação Física. Eu trago um mapa objetivo, né, é bem resumido aí em relação aos textos, né, aos temas que foram estudados aí desde o início do mestrado. Então, dando início aqui, né? Então, como já dito, o tema central é problemáticas da educação física e já na primeira semana nós temos o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, onde eu pude destacar que na disciplina Educação Física, né, nós sofremos com uma falta de planejamento, né? Então, é, o rola-bola, né, relaciona-se aqui com como uma das problemáticas da educação física. E o porquê, né, de ter essa prática, como consequência, é um professor que falta com planejamento, né? E onde, na maioria das vezes, as suas aulas elas são com predominâncias esportivas, né, com modalidades esportivas. Então, se resume somente em esportes e na maioria das vezes, sempre dando ali uma ênfase, uma atenção até para os alunos mais habilidosos, né? E, E isso tudo, né, acaba traduzindo aí numa desvalorização pedagógica da disciplina. Assim, pensando sim uma renovação pedagógica, que também, né, está relacionado com uma das problemáticas da educação física, os docentes eles devem apresentar em suas aulas, né, uma intencionalidade educativa, com aulas planejadas, né? Essa intencionalidade educativa então inclui aulas planejadas e essas aulas planejadas elas são compostas por uma diversidade de práticas corporais. Então, como exemplo, né, dessas diversidades, nós temos os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes e as práticas corporais de aventura. Então, é um elo, né, se conectando a outro aqui. E isso, né, vai contribuir para uma valorização, né, da educação física escolar. Bom, já na segunda semana, né, passando para a segunda semana, nos deparamos com um texto relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Neste momento, eu pude entender que, na maioria das vezes, nós professores, confundimos, né, os conteúdos presentes na educação física somente com atividades práticas. É como se o movimento ele fosse a parte principal, né? O movimento, o gesto técnico, ela fosse, né, a parte principal da, das aulas, como se fosse um único objetivo, certo? Porém, vale ressaltar que além do ensinar a fazer, temos os conceitos, né? E atrás desse conceito tem um histórico e podemos trabalhar, né, contribuir através desses conceitos com questões sociais e reflexões críticas. E trazendo essas questões sociais e reflexões críticas através dos conceitos nas aulas de educação física, a gente contribui, né, e fortalece para o desenvolvimento integral do aluno, certo? Beleza. Destacando a importância da prática e reflexão nas aulas como uma forma de renovação pedagógica. Continuando na terceira semana, com o estudo do texto Educação Física, componente curricular da educação básica, aspectos legais. Aqui temos o conhecimento de que o conteúdo da educação física é um componente curricular obrigatório, de acordo com duas leis muito importantes, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular, a LDB e a BNCC, que são documentos normativos. E nestes documentos nós podemos destacar, né, é,
as principais finalidades da educação física, né? E o desenvolvimento integral do aluno através da inserção do mesmo na cultura corporal de movimento. Então, nessas leis, né, a gente enxerga essa questão que a educação física ela vai ter como finalidade, né, o desenvolvimento integral do aluno através da inserção dele na cultura corporal de movimento. Mais uma vez destacando a importância de se ter uma intencionalidade pedagógica. Então, você para ter, né, para você contribuir através da educação física, neste desenvolvimento integral do aluno, a gente trabalha com a inserção deste aluno na cultura corporal de movimento. E isso se dá através de uma intencionalidade pedagógica. E aí relaciona com aquela situação, né? Aulas planejadas, conteúdos diversificados, né? Tudo oposto do que a gente viu no primeiro texto, que a gente traz, né, a expressão rola bola. Portanto, percebemos na prática, né, que esses aspectos legais de conteúdo curricular obrigatório acaba não sendo visto em alguns momentos que nós vamos estar estudando para frente. Passando para a quarta semana, ao estudarmos o texto o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física, podemos enxergar uma conexão com o texto da primeira semana, pois alguns dos motivos que geram afastamento e desinteresse por parte dos alunos nas aulas são aulas repetitivas, falta de planejamento, a esportivização, né, nas aulas, que acaba contribuindo para a exclusão daqueles menos habilidosos. Mas também podemos citar a fragilidade de aspectos legais em relação à prática do dia a dia, visto que muitas vezes os alunos deixam de fazer as aulas apresentando apenas um atestado médico, relatando alguma dor, né? Ou dependendo da escola, às vezes nem tem educação física, como por exemplo tem escolas que não apresentam educação física no ensino noturno, né? Tem escola que não tem a educação física para o EJA, enfim. Então a gente vê que acaba pecando ali, né, na questão dos aspectos legais, que existe, né, os aspectos, as leis, mas às vezes não acabam não sendo cumpridas. E na quarta semana, a gente estuda, na quarta semana não, perdão. Na quinta semana, né, a gente estuda as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. E eu destaco, né, de que muitos professores acabam fazendo de suas aulas realmente sessões de treinamento, né, como se fosse um treino, sempre dando ênfase ali para as questões de gestos técnicos, movimentos específicos de modalidades, e claro, né, querendo ou não, acaba praticando a exclusão daqueles menos habilidosos, daqueles alunos que talvez não tenham tanta afinidade com aquela modalidade esportiva que está sendo tratada. Aqui conecto essa situação com a prática do rola-bola, onde os alunos com mais afinidade com determinada modalidade esportiva participam das aulas enquanto os outros alunos apenas observam. Portanto, acredito, né? Portanto, acredito que o esporte possa ser uma ótima ferramenta pedagógica, porém, né, ela deve ser trabalhada de forma crítica, inclusiva e contextualizada. Passando para a sexta semana, a gente relaciona as problemáticas da educação física com o texto, né? Questões de gênero e masculinidade na educação física escolar. Isso foi um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão nas aulas de educação física. Nas aulas de educação física. E fica claro, né, a existência de alguns estereótipos de gênero existentes nas práticas corporais, cabendo aos professores, né, em sua prática pedagógica, problematizar esses aspectos em suas aulas, como, por exemplo, refletir e discutir os esportes que são ditos como masculinos e femininos. E assim, fazendo, né, essa problematização, essa reflexão, acaba contribuindo, né, para que a educação física promova igualdade e equidade. Então, não basta somente ali deparar com uma situação e passar em branco, né? Não, tem que haver essa problematização, essa reflexão e discussão com os alunos, contribuindo então para a igualdade e equidade. E na sétima semana, né, com o texto do Paulo Freire,
com o tema Pedagogia do Oprimido, traz uma ideia, na minha opinião, né, de usar o diálogo e a problematização como meio de se obter uma consciência crítica, destacando a educação como prática de liberdade. Então, eu posso concluir, no meu entendimento, né, que com as leituras dos textos, temos como objetivo central o desenvolver uma educação física que crítica, né, comprometida com o desenvolvimento integral do aluno e com uma transformação social que vai ultrapassar, né, as barreiras do rola-bola. Então, a intencionalidade das aulas, né, pessoal, que eu acredito é mais isso, né, não ser somente uma aula de educação física, somente uma brincadeira, somente um esporte, mas sim realmente estar comprometido com essa transformação social e com o desenvolvimento integral do aluno, né, e não somente nos aspectos físicos, motores, enfim, mas realmente com o integral do aluno. Então, espero ter deixado claro, né, as questões trazidas aqui pelas problemáticas da educação física e obrigado pela atenção. Valeu!